capítulo de número 16, estaremos lendo do versículo 19 em diante. Livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 em diante. Enquanto vocês procuram e acham, quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas, que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma extraordinária, onde quer que você esteja nos acompanhando. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida e sobre sua casa. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladas e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de feridas à porta daquele, e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes a ferida. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Somente até aqui. Essa é uma passagem muito conhecida de todos, onde fala do homem rico e do pobre. É uma passagem também bastante comentada a respeito, porque muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia alegam que, embora essa passagem cita que ela é uma parábola, muitos alegam que na realidade é uma história verídica, realmente é verdade. E a própria Bíblia, ela não fala havia ou não havia. Se não havia, então Cristo diz uma mentira, porque ele diz que havia. Mesmo se a história fosse uma parábola, ela seria verdadeira, porque isso realmente aconteceu. Cristo nunca usou mentira para ilustrar verdade. Eu creio que essa história foi verdade, porque Jesus Cristo, na própria palavra, ele diz: havia um homem rico. E esse homem rico é citado aqui, que ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Ele vivia todos os dias gozando ou desfrutando, teoricamente, do melhor desta terra. Assim se pode se dizer, né? Que às vezes tem pessoas que pensam assim, está desfrutando do melhor dessa terra, e não sabendo ele que o fim disso seria trágico para ele. Nós podemos ver. E muitas das vezes essa parábola ela nos ensina, e nós podemos pensar, então só vai para o céu pobre? Não, rico também vai. Nós podemos ver o próprio quem estava à espera de Lázaro nos seios de Abraão. E a palavra do Senhor nos diz que Abraão foi muito próspero e rico nessa terra. Mas nós sabemos que o rico, para ele ir para o reino dos céus, ele tem que abrir mão de coisas. Ele tem que abrir mão das coisas terrenas. E isso nós podemos ver a dois capítulos à frente, que é no versículo 18, onde conta a história daquele jovem rico. Aquele jovem rico que chega para o mestre, o Senhor Jesus, e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele e diz: por que me chamas de bom? Bom só há um, que é Deus e que está no céu. Não há outro bom se não for o nosso Deus, e Ele está no céu. E Jesus diz para ele: conheceis o mandamento: não adulterarás,
não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe. Ele diz: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Repara uma coisa, que toda vez que nós pedimos algo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já nos conhece. Mesmo que você peça algo que talvez seja impossível, Ele já sabe até mesmo o que você vai pedir. E aquele rico, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já conhecia. Mesmo aqui, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo de tudo isso que Ele falou para ele, dos mandamentos, e Ele havia cumprido, e realmente cumpriu, porque se Ele não tivesse cumprido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele teria dito que você não está cumprindo com os mandamentos, mas faltava um para aquele homem rico. E o que o nosso Senhor Jesus diz para ele? Então vá, venda tudo o que você tem, doa ou reparta aos pobres, e terá um tesouro no céu. Aquele homem vê aquilo e se entristece. Por que ele se entristece? Porque ele era dono de uma grande fortuna, era dono de uma grande riqueza. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz para os seus discípulos que era mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Isso quer dizer o quê? Que o rico, ele pode sim herdar o reino dos céus. Ele tem clara a possibilidade de herdar o reino dos céus, mas desde que ele abra mão das coisas da terra, desde que claramente que ele não venha se apegar às coisas dessa terra, ele pode sim herdar o reino dos céus. Embora que é muito difícil, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é bem claro quando Ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Difícil? Não é. Impossível não é. Difícil sim. Impossível não. E nós vemos aquilo que esse homem ele vivia regaladamente, de uma vida cheia de bênçãos, cheia de gozo dessa terra. É o que acontece muitas das vezes hoje em dia. As pessoas vivendo claramente, como se diz, nós vemos muito ostentação, ostentando coisas dessa terra e se gabando e se achando, infelizmente não sabendo, e que todos nós sabemos o destino de cada um de nós, se não vier o arrebatamento, que é a morte. Cada um de nós sabemos disso, nós temos consciência plenamente, porque lá em Gênesis, voltando na Bíblia, lá em Gênesis nos diz, quando o nosso Deus falou para Adão, para que ele não comesse do fruto proibido, e Eva comeu e logo em seguida deu para o seu marido Adão, e foram ambos abertos os olhos, e a partir daquele momento foi dado o discernimento, foi dado o conhecimento entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. E claramente nós sabemos, porque nós temos a plena consciência que ninguém vai para o inferno sem ter a consciência do que está fazendo. Se você usufrui dessas coisas, dessa vida, não quer dizer que não devemos usufruir. Claramente devemos usufruir, mas sabemos que a melhor morada para nós é a morada celestial. A melhor morada para um verdadeiro fiel da casa do Senhor é o reino dos céus. E nós temos plena consciência disso. E às vezes as pessoas não se esquecem. E muitas das vezes as pessoas se perguntam: será
Tem pessoas, é claro, infelizmente, nós estamos falando da humanidade em geral. Será que vale a pena essas pessoas cultuarem a Deus todos os dias? Ter esses, entre aspas, sacrifício, dedicação, votação? E se no fim disso tudo não haverá céu e nem terra? Mas isso é uma seta que Satanás lança na mente das pessoas. É o engano que Satanás lança na mente de muitos seres humanos, enganando as pessoas, onde as pessoas acham, e nós podemos ver nessa passagem bíblica, onde o próprio Jesus narra que este mundo é um mundo de passagem. Este mundo é o mundo na qual nós estamos apenas de passagem nele. O que conta principalmente é o mundo que após a nossa morte, que é a vida eterna. E nós podemos ver que uma das formas na qual nós podemos chegar à vida eterna é ter uma vida totalmente fiel ao Senhor. Reconhecemos, cada qual nós temos a consciência e reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, pois até em pensamento nós pecamos. Infelizmente também nós gostamos de julgar as pessoas, porque muitas das vezes nós pensamos, fulano está levando uma certa vida de iniquidade, uma certa vida de pecado, mas nós jamais devemos julgar, porque a própria palavra do Senhor que não deveis julgar para não ser julgado, que nós não devemos julgar as pessoas. E isso nós também podemos ver o julgamento das pessoas naquela passagem de João, capítulo de número 8, no versículo 1, onde fala da mulher adúltera, onde os fariseus e os escribas traz aquela pessoa, aquela mulher adúltera, tentando de uma forma ou de outra, tentando prejudicar ou tentando incriminar ou achar alguma maneira para prender Jesus. E no capítulo de número 1 diz que Jesus, ele subiu ao Monte das Oliveiras. Ninguém sobe ao Monte das Oliveiras para lá deitar ou para lá dormir. Mas só fala isso, João menciona no capítulo 8 de João, no livro que ele escreveu, diz que Jesus subiu para o Monte das Oliveiras. E logo pela manhã, bem cedo, ele sai para o templo para ensinar. E logo vai chegando pessoas junto de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E aqueles escribas, aqueles fariseus, traz uma mulher adúltera e chega para Jesus, tentando de uma forma incriminar ou achar algum defeito em Jesus, e fala: mestre, apanhamos esta mulher em ato de adultério, e a lei de Moisés nos diz que ela deve ser apedrejada. Mas o Senhor, o que diz disso? Essa passagem eu acho muito interessante, que nós podemos ver, quando eles fazem essa pergunta, nós podemos ver que Jesus, ele se abaixa, com o seu dedo, a palavra de Deus nos diz que com o seu dedo, ele escreve na terra, ou escreve no chão, e eles insistem na pergunta: o que devemos fazer, já que a lei de Moisés diga para condenar aquela mulher? Jesus se levanta e responde a eles: quem de vós, nesta vida, que não tiver cometido pecado algum, que atire a primeira pedra. E logo em seguida chama muita atenção que novamente Jesus volta a abaixar. Se você ler, Jesus volta a abaixar e volta a escrever na terra. E quando cada qual tem a sua plena consciência, como eu falei lá em Gênesis,
A partir do momento que Eva comeu do fruto e deu para seu marido, Adão, os olhos foram abertos. E o discernimento entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, também foi nos dado. E aí o que acontece? A pessoa foi dada o discernimento para ela entender. E aí, você pode julgar? E diz, a palavra do Senhor nos diz que aqueles fariseus e os escribas, cada um começa a deitar a sua pedra no chão, porque todos tiveram a consciência que eram pecadores. Cada um deles tiveram a consciência que eram pecadores. E é isso que acontece quando a pessoa tem a plena consciência. Mas o que me chama a atenção, embora foi algo na qual eu pensei poderia Jesus escrever naquele momento que ele desse, que momento nenhum a palavra do Senhor menciona aquilo que estava escrito ali. Mas naquele momento, da primeira vez que Jesus desce para escrever, poderia ter escrito: todos são pecadores. E na hora que ele sobe e fala: qual de vós que não tem pecado algum, que atire a primeira pedra? E em seguida, como eu tinha referido, ele novamente volta a descer. E ele volta a descer e escrever, penso eu, porque na Bíblia não relata o que lá estava escrito. Penso eu que ele poderia escrever: mas eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo é o único que tem o poder para libertar as pessoas. E nós vemos claramente que isso. Agora vamos falar um pouco do inferno, pois já que o céu sabemos que temos essas condições de chegar desde que fomos fiel. A palavra inferno no dicionário português é o local onde subterrâneo, habitado pelos mortos, para os cristãos, lugar ou situação pessoal em que as almas dos pecadores se encontram após a morte. Subitamente, pena eterna. Este inferno, nós podemos ver Jesus Cristo falando, como nós acabamos de citar aqui, ele citando o inferno. E o inferno é algo, o nome já diz tudo, inferno. Lugar onde a chama nunca se apaga, o bicho nunca morre, onde há ranger de dentes. Olha a vida miserável que esse homem, que se gabava, que se julgava, vivia numa vida repleta, cheia de gozo, de bens materiais. Olha após a sua vida, após a sua morte, que diz no capítulo 23. E no inferno, estando ele atormentado, o rico, ergueu os olhos e viu logo longe Abraão e Lázaro, e em seu seio, e Lázaro em seu seio. E ele clamando diz: Pai Abraão, tenha de misericórdia de mim, e ordene a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e venha me refrescar a língua, porque estou eu atormentado nessas chamas. Olha a situação miserável que o ser humano, aquele homem, vivia. Nós vemos que aquele mendigo, cujo nome era Lázaro, ele vivia das migalhas que caía da mesa daquele rico. Olha a mendigagem que esse rico depois passou a ter no inferno. Ele mendigava por uma gota de água. Mas uma gota de água? Sim, uma gota de água. Porque ele pediu para o pai Abraão para que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água. A partir do momento que você molha a ponta de um dedo na água, você puxou o seu dedo e já pinga uma gota. Até chegar à tua boca,
no máximo que pode é uma gota de água. Ele clamava para uma gota de água para que refrescasse a sua língua. Isso é para nós termos a noção do que é verdadeiramente o inferno, que Jesus Cristo nos narra. E muitas das vezes as pessoas levam a vida totalmente dispersa, totalmente desligada deste mundo, e não tendo consciência dela, que a vida que ela os espera no inferno é uma vida de tormento e de dor. Se as pessoas tivessem verdadeiramente a consciência daquilo que os espera, com certeza tinham uma vida reta e voltada ao Senhor. Muitas das vezes as pessoas pensam assim: hoje eu estou passando por uma dificuldade, ou hoje eu estou levando essa vida, mas amanhã eu conserto, amanhã eu direito. Fica esperando sempre para o dia seguinte, nunca toma a decisão hoje, nunca toma a sua decisão agora. Uma coisa nós temos que ter a consciência: o presente pertence a você, o passado já não te pertence mais, e muito menos o futuro pertence a você. O que te pertence à sua vida é o hoje, é o agora. Por que as pessoas esperam sempre o amanhã para que as coisas venham mudar de vida? Por que as pessoas esperam o dia seguinte? Hoje eu tenho uma vida, porque a palavra do Senhor é bem clara: quando foi aberto os olhos, nós foi dado o discernimento, e nós sabemos, nós temos a plena consciência quando estamos fazendo coisas de errado, quando estamos levando uma vida na qual não nos leva ao caminho de Deus, no qual não nos leva à vida eterna. Você tem plena consciência, porque Deus é um Deus justo. Ninguém vai para o inferno enganado. Eu fui para o inferno porque eu não sabia que aqui tinha esse lugar de tormento. Qualquer uma das pessoas que venha a cair no inferno tem a plena consciência da vida na qual ela levou nessa terra. Ninguém cai lá por engano, cai lá por aquilo que fez nessa terra. Por isso que nós devemos ter a plena consciência de tudo aquilo que Deus nos dá e nos proporciona. Isso quer dizer que nós devemos sim usufruir dessa terra, mas não devemos jamais se apegar às coisas dessa terra, porque tudo que tem nessa terra é passageiro. Tudo que há nessa terra é plenamente passageiro, mas a vida eterna que nos aguarda, essa não. Então, por isso que as pessoas muitas das vezes têm essa vida pecaminosa, tendo dia após dia, tendo a consciência e não muda de vida. Espera o que para mudar de vida? O que está esperando? Está esperando ir primeiro? Porque quando você lá estiver, já não tem mais volta. Abraão diz nessa passagem que o abismo que separa tanto aqueles que lá estão não pode vir até quem está na vida eterna, quanto aquele que está na vida eterna não pode ir para lá. O abismo que separa, ele é grande. Então, a partir do momento que você já deixa essa terra, que você morre, já não há mais esperança. A esperança que nos é dada é o agora, é o hoje, é o já. Por que nós não tomamos essa atitude? Eu falo para você, irmão internauta, por que você sabe, tem a consciência da vida na qual você está levando e não verdadeiramente muda de vida? Talvez vocês que nos acompanham, talvez em outras igrejas, eu creio,
Porque o nosso próprio pastor presidente já disse que muitas pessoas dentro das próprias igrejas, conhecedores da palavra de Deus, estão verdadeiramente caminhando para o inferno. Infelizmente, pessoas conhecedoras, mas mesmo assim insiste em manter uma vida pecaminosa, insiste em manter uma vida que não é reta, que não é a vida na qual nos leva para a vida eterna. Como eu disse, não estou aqui para julgar ninguém, pelo contrário, estou apenas alertando as pessoas, pois foi dada a oportunidade. E a oportunidade que nós temos é o hoje, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã não pertence a cada um de nós. E nós temos a plena consciência, se Jesus Cristo não voltar, cada um de nós vamos morrer. Seja rico, seja pobre, seja ele homem de Deus, seja ele também mendigo, seja ele conhecedor da palavra, seja ele não conhecedor da palavra, todos nós vamos passar pela morte, caso Jesus não venha para arrebatar a tua igreja. E as pessoas às vezes, mesmo assim, principalmente aqueles que estão dentro da igreja, conhecedores da palavra de Deus, ainda continuam mantendo uma vida errônea, esperando não sei o que, ou melhor, talvez esperando a sua morte e já não ter mais essa oportunidade. E nós temos que ter essa plena consciência, que essa vida aqui na qual nós levamos é uma vida passageira. Por isso que eu clamo para você, principalmente irmão internauta, porque aqui é uma igreja, embora que eu não estou falando plenamente de instituição ou de placa de igrejas, porque a vida que nos aguarda na eternidade, lá não vai ter separação, pessoas da Assembleia, pessoas da Batista, pessoas de outras denominações. No reino dos céus vamos ser todo o povo de Deus. Por isso eu não estou aqui denominando igreja, nem colocando placas de igreja. Estou falando para as pessoas que querem uma vida reta diante de Deus, para pessoas que querem buscar a face do Pai, ter a consciência plenamente daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, quer buscar a face do Senhor, quer buscar a face do Pai, porque nós sabemos que o inferno não é lugar para se habitar. O inferno, Deus não criou o inferno para que o ser humano lá habitasse, mas infelizmente tem pessoas que lá vão habitar. Nós temos a plena consciência, porque nós temos o manual da separação entre o céu e o inferno. Nós temos a consciência disso, em saber o que nos espera, o que nos aguarda. E isso eu peço para vocês, também, irmãos internautas. Qual a vida que você está levando diante de Deus? Qual a vida que você está buscando para a sua eternidade? É a vida eterna ou é o inferno? Se eu perguntar, é claro que a resposta é óbvia. Todos querem ir para o céu. Mas o que estamos fazendo para levar essa vida, para irmos para o céu? Nós podemos e vermos que muitas das vezes pessoas perdem tanto tempo de suas próprias vidas, fazendo coisas tão banais, coisas desnecessárias, e poderia muito bem estar buscando a face do Mestre. Tantas e tantas igrejas poderia estar
cheias, repletas de pessoas, mas tantos e tantos lugares onde há festa mundana, você vê milhares de pessoas. O que essas pessoas esperam para a sua eternidade? O que eles desejam para a sua eternidade? Ou talvez eles nem têm consciência, ou acham que isso não existe, que é uma seta que Satanás lança na mente das pessoas. Eu acho que para que buscar a face de Deus? Para que isso congregar? Para que isso estar orando? Para que isso estar jejuando? Para que isso? É porque não sabe daquilo que os aguarda. É porque não tem consciência o lugar que os espera. Porque se tivesse um pouquinho só de consciência, com certeza mudaria de vida. Porque o inferno não é lugar para se habitar. Imagine você, durante toda a sua eternidade, passar o fogo nunca se apagar, o bicho nunca morrer, e o ranger de dentes. O ranger de dentes fala que é dor, que ninguém range os dentes por ranger, range de tanta dor. Você sentindo dor na sua vida eternamente. Quem é que gosta? Uma dorzinha que você sente agora, você já se sente incomodado. Imagine eternamente. E as pessoas, infelizmente, não têm essa consciência. Por isso eu falo para vocês, e clamo, vamos mais buscar a face de Deus. Porque Deus fez o mundo, não foi para que as pessoas fossem para o inferno. Porque a palavra do Senhor nos diz em João 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus entregou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para que cada um que nele crê tenha a vida eterna, mas que não venha perecer por falta de conhecimento. A palavra do Senhor é o manual na qual nós devemos buscar, e está, hoje ela é tão fácil, que você pode ter ela até mesmo no seu telemóvel ou no seu celular. Diversas Bíblias, diversas versões, diversas linguagens. Então a facilidade que hoje nós podemos adquirir a palavra de Deus. Por isso eu fico aqui essa mensagem, essa palavra. Vamos buscar cada vez mais a face do Mestre. Vamos buscar cada vez mais a presença de Deus, porque sabemos que o inferno não é lugar para habitar, porque Deus entregou o teu Filho unigênito, para que todo que naquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim eu convido a todos para se colocarem de pé neste momento, e quero convidar aqui o nosso evangelista Jonatas Lemos para estar dando continuidade.